Recebo dos meus irmãos, recebo essa graça que vem de Ti, para que a Tua palavra seja viva e eficaz no nosso coração essa noite. Ajuda-me nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, para que a Tua palavra, o Teu Evangelho flua entre nós. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Nós tivemos... queria apresentar também, né? Temos ali um casal que vem em Santa Cruz pela primeira vez aqui, né? Pode ficar de pé, amados. Dá um nomezinho aí para nós. Márcio e Eliane, são lá de Vera Cruz. Amém? Sejam muito bem-vindos aqui entre nós. Amém? Glória a Deus. E o Alírio e a Cleusa, que estão nos visitando aí, vieram de Cachoeira, né? Ontem tivemos... Semana passada que eu avisei aqui, né? Nós tínhamos lá 11 convidados, né? no sábado, né? 11 novos. E ontem foi batizado 2. Né? Tem mais uma turminha aí para ser batizada ainda, né? Mais uns 4. Glória a Deus. Né? O Senhor é bom, sempre é muito bom. Aleluia. Amém. Hoje, na semana passada, e eu acho que é o que está soando entre nós, e a gente pode ver que isso é um sinal mesmo, né? Que a palavra, o Espírito Santo, parece estar impulsionando nos últimos tempos. Na semana passada o Mateus ministrou sobre a idolatria, né? Aquilo que impede que o Senhor nos afasta do Senhor, e estamos em os últimos dias da vinda de Jesus para buscar a sua noiva. E é algo que tem nos alertado, nos animado, mas também aberto nossos olhos, né? E essa noite eu quero compartilhar com vocês algo que tem batido no meu coração. Já compartilhei nos outros cultos que eu e a Mara nós estamos escutando os vídeos, temos visto os vídeos do Movido pela Eternidade, do João Bevere. São 12 horários que ele tem, né? Um relógio cronológico lá. E cada capítulo ele fala um pouquinho sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus e sobre como nós vamos viver essa eternidade. E eu já vi não foi várias vezes, mas algumas vezes já escutei essa palavra e estamos escutando de novo, né? Hora na cozinha, hora andando, hora de carro, hora viajando. E tem uma dessas passagens lá, ele fala bem pouquinho, mas eu fui meditar nela porque me tocou bastante. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tocou no meu coração, que é realmente o sinal dos últimos dias, e um alerta que Jesus fez para os discípulos, para o povo que estava lá com ele, e também faz para nós nos dias de hoje. Porque foi Jesus que falou isso, né? Não é uma tradução, nem uma interpretação, não é uma doutrina, é o próprio Senhor que nos alerta como discípulos, como família. Vamos abrir lá, Lucas capítulo 19. Eu quero falar para vocês, compartilhar com vocês sobre a parábola das 10 minas. Lucas 19, capítulo 11. É interessante que começa assim: ouvindo eles estas coisas, que coisas que eles ouviram? Eles ouviram sobre a salvação de Zaqueu. Porque a gente sabe que o Evangelho de Lucas ele é cronologicamente escrito, né? Lucas era um médico que escreveu de forma cronológica toda a passagem de Jesus. Pelo menos é o que dizem os entendidos. E ele fala aqui sobre a conversão de Zaqueu, que era um publicano, ladrão sem vergonha, mas que a misericórdia, a graça e a salvação alcançou esse homem. E os discípulos ficaram muito surpresos, né? Porque ele disse para Zaqueu, né, que hoje eu vou estar contigo na tua casa. Desce depressa aí, no versículo 5 ali do capítulo 19. E Zaqueu desceu com alegria. E aí ele já fez a libertação dele, né? Eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e o que se eu roubei, se roubou. O cara era publicano, era um baita ladrão. E se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Então já estava aí, a salvação tinha entrado. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Os judeus não aceitavam isso, né? Uma vez que parece que estava de pecador, tanto a prostituta como a adúltera, como o publicano, eram pessoas imperdoáveis para os judeus. E de repente Jesus entra e traz salvação para uma casa. E aí, dentro desse contexto, ouvindo eles que estavam lá com Jesus, os discípulos, estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse, e ele já estava prevendo, já estava profetizando, já estava declarando o que ia acontecer. Certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas, uma para cada um, e disse-lhes, negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam. Não os servos, os concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, esse nobre, esse rei, quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse, você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a sua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. Porque é um homem rigoroso, ponto. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu, servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou o homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Ele já realmente conhecia o Senhor, né? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que todo o que tem será dado ainda mais, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, aqueles concidadãos, né, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-no aqui e os matem na minha presença. Essa parábola, ela é uma parábola, né? Ela realmente relata sobre uma expectativa que o povo tinha naquela época, que Jesus viria com um reino terrestre, um reino natural, e ali ia libertar o povo, assim como fez Davi, assim como fez outros reis, né? Como Josué, que venceu o inimigo através do braço da guerra, da espada. Mas Jesus não era assim. E ele explica isso, que o reino dele é um reino eterno. Ele veio, vai se ausentar por um determinado momento e vai voltar para buscar. Nesse meio do caminho, ele vai deixar, e deixou para os seus servos, seus discípulos, aqueles que seguiam ele, confiou-lhe alguma coisa. E todos de igual valor, que foi uma mina para cada um. Aqui eu sempre tinha, e aí nesse vídeo do João Bever ele me ajudou bastante, eu sempre fazia um comparativo, e até tem ali um texto paralelo, que é Mateus 25, que é a parábola dos talentos, que também é dinheiro. E aqui mina é um dinheiro. Uma mina era uma moeda grega que valia 100 dracmas, uma moeda de ouro que valia 100 dracmas. Lembrando que uma dracma equivalia a um salário de um dia. Então, esse senhor, esse nobre, entregou para o seu servo, equivalente a 100 dias de trabalho para eles. Todos os 10, o mesmo valor. É diferente dos servos que lhe deu talento. Lá nos talentos, o Senhor, para um, dá 5, para um dá 2, para outro dá 1. Né? E depois, até interessante, em Mateus 25, que ele fala, ele deu medidas diferentes.
Mas deu uma palavra só, multipliquem. Né? A parábola dos talentos está em Mateus 25. Vamos ler rapidinho lá. Ele disse assim: pois um homem que se ausentando depois chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, o outro deu 2 e a outro deu 1. De acordo com a capacidade de cada um deles, então, partiu. E aqui está o segredo da diferença entre as duas parábolas, que não são a mesma coisa. Aqui, ele deu 5, deu 2, deu 1, conforme a capacidade de cada um. Amém? Então, ele deu 10, ele deu 5 para aquele que tinha capacidade de multiplicar esse 5. Ele deu 2 porque conhecia o seu servo, aquele que tinha capacidade de multiplicar. E deu 1 para aquele que tinha capacidade para multiplicar. Isso aí, em algumas interpretações, e na maioria das traduções, é que Deus sempre nos dá algo quando nos salva. E Ele nos capacita com algo, porque Ele sabe que nós temos capacitação para fazer. Vou dar um exemplo assim, básico. Vamos supor que a Eusina, lá na Coab, está lá, tem uma casa, está morando com a Débora, e lá ela tem uma graça para evangelizar. O Senhor conhece a Eusina, então ela dá 5 talentos. Eusina, tu tem capacidade para salvar muitas vidas. Questão prática. E Ele capacita com dons para multiplicar. Como é que ela vai multiplicar? Recebendo essa graça de Deus, essa compaixão que Deus colocou nela pelo perdido, e vai multiplicar isso através de muitas vidas. Amém? Mas, de repente, tem alguém que Deus dá um talento, porque é mais, né? Eu sou assim de servir os irmãos, de fazer, tá ali arrumando aqui, tá bom, glória a Deus. Né? Não sou assim de grandes pregações, não sou de, mas está bem. Eu recebo isso e multiplico, porque foi isso que Deus me deu para fazer. Então, capacidade diferentes, dons diferentes, patrimônio, valores diferentes. E aí é interessante que o que tinha menos teve uma atitude nos talentos muito semelhante com aquele lá da mina. Ele diz assim, o servo no versículo 25, fiquei com medo e escondi o meu talento na terra. Aqui está o que é seu. Por quê? Porque ele, sabendo que o Senhor era um homem severo, que colhe o que não plantou e ajunta onde não espalhou, e aí está a semelhança, ele escondeu. Olha o que o Senhor disse. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto aonde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então aqui ele julga, ele traz para aquele que escondeu o talento que ele era mau e preguiçoso. Porque tinha recebido um só. Antes, ele tivesse feito o trivial. Se ele fizesse só o básico, já multiplicaria, que era colocar no banco. Era fazer o básico. Nem o básico esse servo fez. Mas esse das 10 minas, ele colocou todos. Ele deu para todos os 10 o mesmo valor. O que é isso para nós, irmãos? Quer dizer que não há diferença entre nós quando nós recebemos do Senhor, quando nós nos entregamos para Ele. Amém? O que nós recebemos quando tomamos uma decisão por Ele? Eu coloquei aqui algumas coisas. Quando eu entreguei meu coração para o Senhor, o que eu recebi dele imediatamente? Que todos nós recebemos igual. Na mesma porção, a mesma mina, o mesmo valor, a mesma circunstância. Porque é isso que Ele vai nos cobrar quando Ele voltar. Ele nos deu a salvação, não nos deu a salvação? Amém? Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. A morte não tem mais domínio sobre vós. Amém? Então, Ele nos deu a salvação. Para quê? Para ser desenvolvida dia após dia. E essa salvação é fruto de um amor que Ele derramou sobre nós. Não importava o tamanho do nosso pecado, qual o nosso pecado, quem nós éramos, o que nós tínhamos feito. Ele simplesmente nos perdoou, nos amou e nos tomou para si, nos salvando para ter essa comunhão com Ele. E novamente nós temos comunhão com o Pai. Com isso veio a fé, fruto desse desejo de conhecer a Ele. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós recebemos isso. Além da fé, nós recebemos a palavra de Deus. Essa palavra, hoje não vivemos mais por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que cremos, porque temos a palavra que é viva e eficaz, através daquilo que cremos, através da fé que Deus colocou em nós. E tudo isso
a quarta coisa, a quarta maravilha que ele colocou em nós foi a presença do seu Espírito Santo, que é a sua vida em nós. Amém? Aí eu pergunto para vocês, nós merecíamos alguma coisa, irmãos? De jeito nenhum, nada. Hoje de manhã não foi essa palavra que eu ministrei lá em Veracruz, mas eu me lembrei de um texto que muitas vezes nós achamos assim: mas eu recebi, eu sou especial, eu tenho dom, eu não preciso fazer muitas coisas, porque Deus já me escolheu, eu estou salvo uma vez salvo, sempre salvo. Não é bem assim. Porque tudo que nós recebemos vem do Senhor. Foi o Senhor que nos deu. E um dia Ele vai nos cobrar isso de volta. Amém? Ele vai nos cobrar. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 4:7. 1 Coríntios, Paulo tinha bem essa revelação. 1 Coríntios 4:7. Diz assim. Vamos ler o 6 aqui. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. O que ele quer que Paulo aprenda? Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria? Como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que nós só recebemos alguma coisa aqui, somos salvos, temos graça. Essa graça que é derramada sobre nós, a manifestação do poder de Deus foi porque Ele nos ama muito, irmãos. Muito. Mas Ele nos deu com uma expectativa. Que expectativa é essa? Que nós multipliquemos essa graça que Deus nos deu, através do amor, da salvação, da fé, da palavra. E principalmente do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Todos nós recebemos isso, sem exceção. Todos nós temos a mesma graça. Todos nós recebemos esse valor precioso do Senhor, um grande valor. Todos nós temos Ele nos dá essa capacitação. E essa parábola nos diz que Ele vai nos cobrar isso de volta. Ele vai nos perguntar o que a gente fez com isso que Ele nos deu, irmãos. E é isso que tem me inquietado alguns dias da minha vida. Né? Por quê? Porque se não fosse pelo amor dele, nós não estaríamos aqui. E eu pergunto, Senhor, às vezes eu pergunto isso, né? Me diz o que eu tenho feito com o que tu me deste. Me alerta. Será que eu estou sendo mau e preguiçoso? Será que eu estou ocultando? Será que eu estou cansado? Será que às vezes eu estou sendo negligente com aquilo que tu me deu, Senhor? Porque quando Ele voltar, Ele vai me cobrar isso. Ele vai me chamar. Ele vai dizer, o que tu fez com isso que eu te dei? E Ele não está falando aqui de pregar para multidões, de ter uma igreja enorme. Hoje eu estava compartilhando sobre a igreja de Colossos, uma pequena igreja que amou, né? Tinha fé em Cristo e amou uns aos outros, e o testemunho deles, o fruto deles se multiplicou para todo mundo. Uma igreja pequena. Né, que foi fruto que segurou firme através de uma catástrofe que teve, de um vulcão, né, segundo os comentários. E a graça se multiplicou lá. E hoje, nós falamos aqui, faz chover perdão e graça sobre nós. Por quê? Porque se não for por essa graça, essa manifestação do amor de Deus, nós não temos condição de fazer nada para Ele, nem por Ele. Mas eu pergunto para vocês, o que vocês têm feito? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Com a mina que Deus nos deu? Se Jesus voltasse agora, cheio de perdão e graça que oramos aqui, e Ele perguntasse, eu te dei salvação, eu te dei o meu espírito, eu te dei o meu poder, a minha vida, para te ser santo como eu sou santo, para te falar de mim, para te testemunhar de mim, para te manifestar o meu amor que eu derramei sobre ti.
sobre aqueles que não me conhecem. O que tu fizeste com isso? Dormiu? Descansou? Te ocultou? Ficou cansado? Escondeu porque ele é severo? O que tu fizeste? O que tu está fazendo? É a pergunta que eu faço. Hoje de manhã eu me lembrei, e ali escrevendo eu me lembrei, que é algo que às vezes aperta o meu coração. Quando o Senhor nos resgatou lá em 99, novembro de 99, nos batizamos. A primeira coisa que eu e a Mara fizemos, não foi a primeira, mas foi entre as primeiras, cheio de amor e fé, nós viemos aqui e reunimos 44 luteranos, irmãos. Quero dizer para vocês que luterano é osso duro de roer, como dizia a mãe do Bento. Luterano é osso duro de roer. Reunimos 44 luteranos para falar o que o Senhor tem. Tu acha que eu estava preocupado, na época, com a minha imagem, com o pecado que eu tinha cometido, com a confissão, dizendo quem eu realmente era, que eu tinha renovado uma aliança com a Mara, eu e ela, que nós estávamos cheios de amor para aqueles amados luteranos. Dizer para eles que vivemos durante muitos anos um engano, mas que o Senhor tinha muito mais para nós através do seu Espírito Santo. Daqueles 44, 9 tomaram uma decisão naquela noite de sábado. 4 permaneceram, entre eles uma está aqui, a Denise, até hoje. E foi uma bênção, irmãos. Nós saímos de lá, às vezes, sexta-feira, para estar reunindo com 2 casais. Às vezes saía às 6h30, 7 horas, chegava aqui 9 horas, ficava até 1 hora. Às vezes a gente voltava até de madrugada, porque no sábado a gente tinha coisas para fazer. E não é fazer coisas, era a compaixão que a gente tinha pela vida do Luiz, da Leoni, do Claudinho e da Denise, para se reunir. Porque nós críamos que, a partir daquela semente, a graça estava se multiplicando. Nós não tínhamos expectativa nenhuma de ter uma igreja em Santa Cruz, de ter uma grande congregação, de ter sede, de ter prédio, não ter nada. Nós só tínhamos um amor incondicional para salvar muitas vidas, porque lá em Porto Alegre também nós compartilhávamos isso, uns com os outros. Essa semana eu estava compartilhando com um amado irmão, né, que erramos muito com os filhos, né? Mas uma coisa que eles sempre tiveram certeza, o quanto nós amamos o Senhor. Nossas falhas não justificam, evidentemente, o nosso amor por Jesus não justifica nossas falhas, mas nós amamos Jesus. E nunca deixamos de fazer, pelo menos tentamos nunca deixar de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Mas chega um determinado tempo, a gente acha assim, vou confessar para vocês, a gente acha assim, já fiz tanto, agora está na hora dos discípulos fazerem alguma coisa. Eu disse assim, deixa eles fazerem, que a graça se multiplica através deles, né? Mas o que a gente faz? O que a gente vê? Quando a gente é negligente com a mina que o Senhor nos dá, obviamente, os discípulos serão também. Se tu não mostra a tua compaixão, o teu amor, o teu interesse, tudo aquilo, a tua entrega para aquilo que o Senhor te chamou, porque é muito simples, o nosso adversário não é o diabo, irmãos, porque diz que ele está debaixo dos nossos pés. O nosso maior inimigo é nós mesmos, a nossa preguiça, porque nós somos mau. Adão é mau. O Adão enfeitado, ele é mau. E ele está em nós, ele fica lutando todo dia contra a nossa carne. Por isso nos tornamos críticos, tornamos preguiçosos, justificamos nossos atos, nossa vida, deixamos de fazer coisas simples, inventamos doutrinas que façam bem para a nossa alma e o nosso sentimento. Mas quando o Senhor vir, e Ele está chegando, quando o Senhor vier e Ele está chegando, o que Ele vai perguntar para ti e para mim? É isso que Ele disse aqui para esses servos. O que tu fez com a minha mina? Mas eu ia no culto. Aliás, nem no culto muitas vezes eu venho. Mas eu ia no grupo. Às vezes nem no grupo também não é muito, né? Mas eu fiz direitinho. Eu lá cuidei da minha casa, fiz o meu... Lia todo dia. Mas a minha presença do meu espírito que eu dei para ti é para fazer o que mesmo? Tu fosse fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. E aqui ele fala até de governo, ele fala de galardão, ele fala de recompensa, porque nós vamos ter recompensa na eternidade. O que nós estamos fazendo, irmãos?
que nós estamos fazendo? Porque todos nós ganhamos isso. Todos nós recebemos isso. Amém? Vocês concordam com isso? Tu recebeu isso, irmãos? E o que nós estamos fazendo com isso? Por isso, essa graça precisa ser multiplicada na nossa vida. E eu peguei um texto de 2 Pedro. Por quê? O vô Moisés, lá em Porto Alegre, dizia uma coisa muito interessante. E isso eu nunca esqueci. Ele diz assim: quando o Senhor me chamar, eu tenho certeza que eu vou chegar lá na eternidade e vou me surpreender com muitos que eu achei que não estavam e estarão. E vou ficar impressionado, porque vou procurar alguns que eu achei que estavam e não estarão. Mas o mais incrível de tudo, que eu vou ficar muito feliz se eu estiver lá. Porque eu sou muito bom, sou muito ruim. O vô Moisés falava isso. E é a realidade, irmãos. Porque o Senhor não nos dá muita coisa. Ele nos dá para todos a mesma capacitação. E nós temos que orar para que essa graça do Senhor se multiplique. Ele não está falando aqui em vidas. Aqui me leva a crer que se o Senhor deu a capacidade para a Vicky mexer no data show ali. A Vicky faz com esmero, porque ela foi chamada para fazer aquilo. Deus moveu ela para fazer aquilo. Ela faz da melhor forma. Olha, se ela deu essa mina e está multiplicando graça no data show, ele vai governar sobre cidades. Agora eu sou pastor. Sou pastor, irmãos. Tenho 5 cidades, 7 cidades, até me esqueço quantas cidades tenho. Mas sou negligente com aquilo que Deus me falou, me fez. Ele vai dizer assim: servo mau e preguiçoso. Eu te dei capacitação, te dei graça para te multiplicar o que eu te dei, tu não foi capaz de fazer o trivial, o básico daquilo que eu tenho te dado. Né? Tomara que Ele tenha misericórdia de mim. Tomara que se eu multiplicar um já está bom, o Senhor tenha misericórdia. É isso que tem apertado o meu coração. Quando eu vejo assim da idolatria da semana passada, né? Quantas coisas a gente cria ídolos na nossa vida. Seja, e a gente pensa, não, mas tem ídolos visíveis. Um time de futebol. Cara, hoje não tem mais essa. Eu acho que não é o principal. Eu acho que o principal, a maior idolatria somos nós mesmos. Nossa necessidade, nossa vida, nossa independência. Sabe como é que é a idolatria do Adão? O Adão, ele é muito astuto. O Adão faz assim: sabe o que é teu ídolo? É tu mesmo. Quando eu sou independente, desobediente e não creio. O que é o independente? Quando eu vivo conforme a minha própria cabeça. Eu desobedeço as coisas mais básicas. E eu fico pensando, hoje eu estava compartilhando, o que eu tenho aprendido, o que Deus tem me dado através da palavra. Quantas vezes nós repetimos isso aqui? Tá, tudo que é lugar tem esse texto aqui, não tem, irmãos? Desde que nós nos convertemos. Até na sexta-feira, eu encontrei o Márcio lá. Nós estávamos eu andando na sexta-feira no ginásio, lá na Decisão, em Veracruz. Estávamos olhando. Aí cumprimentei lá um irmão que me chamou de pastor, tal, e eu confesso que eu não conheço ele, não me lembro dele. Mas ele falou comigo como se fosse meu íntimo. Aí ele me perguntou assim: pastor, eu quero te visitar uma hora dessa, tal, qual é a tua doutrina? Qual é a visão que o senhor tem? Aí eu disse: a gente persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Que bacana! Como é que vocês descobriram isso? Eu disse: Atos 2,42. Abre lá que está escrito. Por que eu estou dizendo isso? O problema não é saber, irmãos. O problema é praticar. O problema é que nós recebemos a palavra. O Senhor nos deu essa palavra. Perseverar na doutrina. Quantos aqui não têm conhecimento de filhos aqui? Com exceção dos novos. Quem não estudou sobre relacionamento de casal, cuidar de filhos, finanças, porta do reino, batismo do Espírito Santo, tudo. A gente recebeu de tudo. O que nós temos feito com isso? Discipulado, propósito eterno de Deus, vínculos de amor, companheirismo. Tudo a gente tem ensino. Qual é a prática que nós temos feito? E a comunhão? Porque a gente lembra da doutrina. E a comunhão? A gente acha que a gente escolhe uns para ter comunhão. Essa semana estava conversando com um amado irmão, nós chegamos à conclusão, é o corpo que cura o corpo. Irmãos, não é fugindo de vocês que eu vou ser curado, mas é estando com vocês que nós vamos
crescer e sermos curados. Por isso a comunhão, porque aí vai me forçar e vai me, naturalmente, nós vamos vivenciar esse partir do pão uns para com os outros, como estamos fazendo aqui. E vamos orar juntos. E vamos ser libertos juntos. E vamos ser curados juntos. Vamos abrir em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4. O que nós temos feito com a mina que o Senhor nos deu? Versículos 2 a 4 diz assim, 2 Pedro, eu estou na primeira, é a segunda epístola de Pedro. Está aqui. Olha só a carta de Paulo para a igreja, para nós. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. No quê? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Irmãos, é a nossa oração. Tem que ser a nossa oração. Que a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Pelo quê? Versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Eu vou repetir o versículo 3, tá? Pelo poder de Deus, o Senhor nos deu uma mina, nos foram concedidas todas as coisas, não só uma mina, todas as coisas. É muito mais que uma mina, né? Que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Quem nos chamou? Jesus nos chamou. Amém? Nos chamou para a sua própria glória e virtude. A glória é dele, a virtude é dele. Por meio delas, da glória e da virtude, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Amém, irmãos? O Senhor nos deu para sermos coparticipantes da natureza divina. O Senhor nos deu, Ele está em nós. Tem um cântico, né, que nós estamos cantando com as netas. E cantamos hoje, ontem e hoje também com a Helena. Muito legal, né? É muito bacana assim, diz, meu coração é tão pequenininho que cabe dentro dele um Deus grandão. Daí faz assim, né? E é verdade, irmãos, tem um coração muito pequenininho, mas Deus colocou dentro dele um Deus grandão. Uma vida tremenda. E ele diz isso aqui, as promessas de Deus tremendas, irmãos. Para quê? Para que essa graça seja multiplicada. E não só isso, porque nós escapamos, para que nós possamos escapar das paixões que há no mundo. Então, hoje nós somos coparticipantes da natureza divina. Ele nos deu isso. Por isso, esse pleno conhecimento de Deus e de Jesus sejam multiplicados sobre nós, para que nós possamos realmente contagiar pessoas com isso. Eu não estou falando aqui que a gente tem que sair falando de Jesus para todo mundo, nas ruas. Até eu escutando isso, eu fui escutando em Porto Alegre, essa semana estive em Porto Alegre, o Senhor falou muito forte comigo. Eu passei na praça, no mercado público, lá, Praça 15, e estavam aqueles irmãos, não sei se é da Assembleia de Deus, o Deus é Amor, pregando. Pregava o Evangelho. O cara estava com uma caixinha de som, microfone, e pregando o Evangelho. Arrependei-vos, Jesus está voltando, arrependei-vos, e gritava. Ninguém dava a mínima. Eu olhei para ele assim, esse cara é corajoso. E eu fui escutando essa palavra, parte dela, né? Essa palavra dentro de um contexto, da hora 10 lá E o Senhor falou para mim, ele vai reinar sobre muitas cidades. Talvez nenhuma vida ele tenha salvo. Ali, que ele viu. Mas essa palavra que está sendo semeada, meus irmãos, a coragem, a graça
se multiplicou, porque eu sou um que não tenho essa graça de falar assim como ele estava falando. Ele vai reinar sobre várias cidades, porque ele recebeu e está multiplicando e está dando. Não é pelo número de pessoas que a gente leva para Jesus, mas é o que a gente faz com aquilo que o Senhor nos deu. Quantas desculpas a gente tem para não fazer? Geralmente são problemas nossos, né? São necessidades nossas. Bem-vindo ao time, todos nós temos. Mas quando nós temos essa sabedoria de entender que podemos fazer muito em pouco tempo, porque a graça é dele, pode ter certeza que quando o Senhor voltar, ele vai encontrar servos bons e fiéis. E é isso que eu quero ser, um servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Que não vivi por aquilo que vejo, mas vivi por aquilo que creio. Vamos abrir Provérbios capítulo 9. Versículos 10 a 12. O temor do Senhor é princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Se você sábio, é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Se você é sábio só para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Por isso ele diz assim: tema o Senhor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Conheça o santo, porque conhecer o santo é ter entendimento. Como é que eu faço isso? Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu faço aquilo que Jesus mandou eu fazer, mais eu converso com Ele, mais eu obedeço Ele, mais eu vou conhecer Ele, mais eu vou conhecer quem é santo, e mais eu vou fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Amém? Nós não queremos ser uma igreja denominacional que cumpre, que faz só aquilo, que esconde aquilo que o Senhor deu. O que é esconder? É fazer o trivial, irmãos. Não, que essa graça em nós se multiplique dia após dia. Graça, sabedoria. Muito mais coisas, muito mais manifestações em muito menos tempo. E eu quero perguntar para vocês o que eu tenho me perguntado. Se Jesus chega agora, assim como o Giovanni chegou ali, de supetão assim, tuf. Se Jesus chega agora na porta, assim, puf, e ele pergunta para nós, porque a gente acha que vamos subir todos juntos, né? Mas estaremos diante de um julgamento na eternidade. Ele vai perguntar para ti: o que tu fez com a mina que eu te dei? Tomou chimarrão? Tu multiplicou? Tu escondeu? O que tu tem feito com a mina que o Senhor nos deu? É a pergunta que eu tenho me feito. Por isso nós precisamos orar para que o Senhor chova perdão e graça sobre nós. Até que ponto a graça de Deus tem se manifestado na minha vida? Hoje nós estamos compartilhando meio-dia. Algo que nos animou no último retiro da família lá, que a Andressa, nossa sobrinha, contou um testemunho de uma irmã de Porto Alegre que foi morar em Campinas. E essa irmã foi numa congregação, a congregação do Mevan lá. E lá no Mevan, ela chegando, ela foi acolhida pelo pastor de jovens. O pastor de jovens recebeu ela, abraçou, disse: "De onde tu é? Eu sou do Sul." "Ah, é mesmo? Tu já tomou uma decisão por Jesus?" "Estou aqui, estou imaginando." Não sei se foi assim que ele falou, mas foi assim que nos foi contado. Perguntou de onde ela era. "Não, eu venho lá da comunidade de Porto Alegre." E tal. Disse: "Ah, conheço a comunidade. Eu conheci Jesus através da comunidade, da igreja em Santa Cruz, do André, da Mara, do Dani, da Camila, do Guilherme." Se lembrava disso aí, do rapaz. Aí ela achou muito interessante, né? Agora ele é pastor da igreja dos jovens lá em Campinas, uma igreja grande lá. Aí ele falou para a Andressa falou, mostrou a foto, nós não tínhamos a menor ideia de quem era. O Dani descobriu hoje, no meio-dia, a Mara mostrou para ele que foi um menino que vinha nos cultos aqui. O menino era terrível.
mas tomou uma decisão. Essa semente não voltou vazia, irmãos. A gente não tem noção aonde chega. A gente não tem noção daquilo que nós temos semeado. A gente muitas vezes quer ver o negócio imediato, mas a gente não tem noção que essa graça, que é imerecida, não é pela nossa capacitação, não é pelo que tu fala, não é pelo que tu é, mas é pela graça que Deus derrama sobre ti e sobre mim aqui. Uma palavra de um culto, uma tarde da criança, uma semeadura. Essa palavra vai se multiplicar e o Senhor quer que nós sejamos esse constante semeador da sua palavra. Porque a palavra deles, que a palavra nunca volta vazia. Ele disse, minha palavra nunca volta vazia. Por isso eu pergunto para vocês, nós temos retido, nós temos multiplicado a mina, a graça que o Senhor nos deu tem sido multiplicada, ou nós temos escondido ela? Será que nós embrulhamos num lenço, ficamos em casa, achamos que somos coitados? O Senhor me falou uma coisa, eu perguntei, Senhor, mas eu não sou preguiçoso. Aí isso no carro indo para Porto Alegre. Aí ele me disse assim, preguiçoso? Aí me veio na mente isso, tá? Eu creio que foi o Espírito Santo que falou. Preguiçoso é todo aquele que justifica não fazer algo que deve fazer para fazer a sua própria vontade. Porque a gente acha que preguiçoso é ficar parado. Não, preguiçoso é aquele que justifica o não fazer o que deve fazer para fazer a sua própria vontade. Daí eu pensei, às vezes eu digo assim, eu sou um preguiçoso, irmãos. Eu já compartilhei isso, eu confessei pessoalmente lá para os irmãos. No sábado passado, nós tínhamos algumas coisas para fazer. Mas acho que era um pouquinho de desculpa. Eu tinha que fazer uns pagamentos para algumas irmãs e tal. Mas era uma desculpa. E nós tínhamos que ir à cachoeira. A cachoeira tinha um encontro lá, um culto. E um calor, irmãos. Você sabe como estava o calor sábado passado, né? Um calor. Eu fiquei pensando assim, mas eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer uns pagamentos, eu tenho que fazer uns acertos de conta. E aí comecei a minha mente assim a pensar, mas as pessoas não podem ficar sem isso. Mas na prática, irmãos, vou confessar para vocês aqui, era só para mim dar um enrolation para mim não ir para a cachoeira, porque 5 horas da tarde, o sol batendo no pino, e ter um encontro lá com os irmãos, que é uma bênção. Mas estão bem assistidos. Aí conversando com a Cleusa, Deus usou a Cleusa. A Cleusa disse, não, mas está bem, vamos ter aqui, nós temos convidados, os irmãos aqui estão procurando, e patatá, e aqui vai vir gente ali do Bexiga, e tem, então. Nós vamos. Eu olhei para mais, vamos. Chegamos lá, 5 horas, chegamos um pouquinho antes do culto, passamos ali, pegamos uma caixa de som, um microfone, para dar para não ficar tão rouco. Passamos em Veracruz e fomos. Irmãos, tinha 11 contatos novos. E no meio do louvor o Senhor deu uma palavra de conhecimento sobre um menino lá. Fomos orar e o Senhor encheu de amor aquele rapaz. Um irmão querido, assim, né, com espírito de morte, vindo de um espírito de rejeição. Aí terminei de orar com ele, ele disse, mas como é que tu sabe tudo isso? Nem a moça, a amiga dele que levou ele, tinha contado sabia disso aí. Disse, o Senhor sabe. Então, irmãos, quando a gente não é preguiçoso, quando a gente não justifica por causa do nosso egoísmo pessoal, e a gente deixa que Deus manifeste a sua graça em nós, pode ter certeza que Ele vai te usar. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Precisamos ser movidos, tocados, animados. Graças a Deus pela vida da Cleusa, né, do Alírio, que a Cleusa atendeu o telefone. Não conseguia falar com o Alírio, acho que Deus tinha trancado o telefone do Alírio. Graças a Deus. Porque eu quero dizer para vocês que problema nós vamos ter sempre, e decepções muitas. Mas a preguiça não pode estar conosco. Amém, irmãos? Porque o Senhor vai nos cobrar do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, até da doutrina que muitas vezes nós inventamos para justificar o não estar juntos uns com os outros. Amém? Eu quero terminar assim. O que temos feito com a mina que o Senhor nos deu? Eu tenho aprendido muito com isso. Se vocês lembrar, orem por nós. E oremos uns pelos outros. Para que nós não negligenciemos. Não achemos que
Tudo que o Senhor nos deu, agora eu guardo num lenço e guardo para mim, porque o que eu fiz, não preciso fazer mais nada. Amém? O que nós temos feito com a mina que o Senhor nos deu? Com a graça que o Senhor derramou. Oremos? Eu queria chamar os irmãos para nós compartilharmos essa ceia. E essa ceia eu quero compartilhar com vocês, irmãos, assim de uma maneira muito peculiar. Estamos em época de pandemia. Eu acho que aqui pode encerrar a palavra. Não precisa encerrar a palavra, né? Mas eu queria chamar os irmãos para orarem aqui. O Marcelino. Vem, Marcelino, orar o nosso... E o Alírio, venham, vamos orar pelo pão e pelo vinho. E eu queria convidar a ti a poder trocar com o teu irmão. Baixa a máscara, passa o pãozinho. Né? Se for motivo de escândalo, não tem problema. Né? Se tu tiver algum problema. Mas se tu não quer trocar o pão, pelo menos troca um abraço, pelo menos agradece ao Senhor pela vida do teu irmão, o quanto o Senhor é bom de nos dar. Esse pão dá para ser quebrado, cortado? Dá, né? Dá. Tem um pão que não dá, viu, Marcelo? Botaram um pão que está colado aí, mas isso aí eu acho que dá. É um pão decorativo. Na ceia tem essas coisas também. Me avisaram. Sabe por que me avisaram, irmãos? Porque eu pego o pão e saio com o pão trocando. Daí já me disseram assim, não, cuida que aquele pão ali tem cola. É pão decorativo para ceia. Eu disse, tá bom. Esse aqui não é, né? É o que dá, tá bom. Então, por isso que eu já fiquei olhando o pão, é tão bonito que eu ajudaria a não poder quebrar ele, né? Mas tudo bem. Mas façamos isso, irmãos. Possamos trocar isso uns com os outros. Amém? Como uma família amada. Agradecendo ao Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão. Por tu ter me dado ele. Me ajuda. Me ajuda a que a graça se multiplique entre nós aqui. Nessa comunidade.